Michele ali, né, Michele? Deus te abençoe. Que Deus possa falar com cada um de maneira espetacular. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, diz assim: chegando os fariseus e os saduceus para tentá-lo. Para o quê? Para o quê? Para tentá-lo. Pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhe disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro? E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está avermelhado, sombrio? Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. E deixando-se, retirou-se. Verso de número 5. Passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de prover-se de pão. Jesus disse-lhes: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles arrazoaram entre si, dizendo: é porque não nos provemos de pão? Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre não vos terdes provido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não entendes que não falei a respeito do pão, mas que vos guardasses do fermento dos fariseus e do saduceus? Então compreenderam que ele não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Eu quero me ater a essa parte. Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, indagou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Tu és o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que não revelassem a ninguém que ele era Jesus, o Cristo. Coloque a sua Bíblia aberta, coloque a sua mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a sua palavra. Nessa noite eu vou esconder a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Unja os meus ouvidos, unja a minha mente, para que eu possa sair daqui transformado de glória em glória pelo poder do nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando a Deus. Eu queria que você me emprestasse a sua atenção durante 35 minutos. Você consegue? Então fala para a pessoa que está do teu lado, um pouco distante. Diga assim para ela: nesse momento sou eu e Jesus. Amém? Eu sei que tem papai, mamãe, esposa, esposo, mas nesse momento eu preciso da sua atenção para entregar um recado da parte de Deus para o teu coração.
Queridos, eu estava nessa tarde conversando com a minha esposa, e eu sei que você também conversa com a sua esposa. Quem conversa com a sua esposa aí, levanta a mão aí. Você aí na sua casa. É uma bênção. E no momento que a gente estava conversando, meu telefone toca. De repente essa pessoa deve estar até na live. E eu buscando da parte de Deus o que o Espírito Santo queria falar conosco nessa noite. E uma pessoa que nós conhecemos em 2016, no campo missionário. E ela me liga: pastor Leonardo, o senhor não lembra de mim? Eu falei: realmente não lembrava, inicialmente. Mas eu estava aqui, eu achei a sua foto aqui no Facebook, e eu tinha que dar um testemunho de 2016, de algo que aconteceu na minha família, que aconteceu na minha casa. Eu falei: meu irmão, mas qual é o seu nome? Ah, pastor, o senhor não lembra de mim? O senhor esteve visitando a minha esposa lá no hospital, lá nos Estados Unidos. E na visita do hospital, Deus usou o Senhor para falar coisas que eu estou vivendo nesses dias. Pastor, o que significa isso? Eu já quero começar a profetizar na sua vida que existem palavras proféticas que você pode ter esquecido, mas Ele não esqueceu. Existem promessas que você pode ter esquecido, mas eu tenho uma boa notícia: elas estão de pé. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. E esse rapaz, ele compartilhando comigo: pastor, você não tem noção do que aconteceu. Eu nem lembrava do que Deus tinha falado, mas se cumpriu em detalhes, pastor. Eu estava passando um dos piores momentos naquele momento. Eu estava pensando em voltar para o Brasil, porque meus recursos estavam acabando e não havia novas oportunidades aos olhos humanos. Mas pastor, o senhor não sabe, Deus mudou a nossa sorte. E tudo que o Senhor falou através da boca do pastor, através de uma palavra profética, eu estou colhendo esses frutos nesses dias. Pastor, o que significa isso? Por que você está falando de uma palavra profética, de uma revelação inspirada por Deus, o poder que ela tem de mudar qualquer nível de trajetória? Eu estou tratando de um tema, de um dos principais, de não dizer um dos maiores diálogos do Novo Testamento de Jesus com seus apóstolos. Nós vamos ver que o texto que nós lemos se inicia o próprio mestre tratando sobre a facilidade de nós nos contaminarmos com falsas doutrinas, a facilidade de nós sermos levados por ventos de doutrinas, e como era necessário os seus discípulos terem a revelação exata de quem era o Cristo. Quais são as características do próprio Cristo, do único e suficiente Salvador e Senhor das nossas almas. Ele queria que os seus discípulos atentassem para a revelação bíblica e inegociável, para que eles estivessem preparados para tantas vãs filosofias que lhes seriam apresentadas. E aí o Espírito Santo começou a tratar comigo: pastor, mas qual era a ideia de Jesus naquele momento com os seus discípulos? E eu já quero deixar claro que a ideia principal e a vontade de Jesus era implantar uma revelação no coração de cada um deles. Pastor, se eu fosse dar um tema a essa noite, fala para a pessoa que está do teu lado: o poder. Pastor Alberto que gosta disso, o poder de uma revelação. Eu vou repetir: o poder de uma revelação. O próprio Cristo estava mostrando que os ataques contra a sua doutrina seriam diários, mas que a autoridade das Escrituras combatia e sempre combaterá qualquer heresia apresentada.
que a maior fonte de inspiração são as Sagradas Escrituras. Homens inspirados por Deus escreveram o cânon sagrado que está em nossas mãos. A palavra, ela é infalível, ela é insubstituível. Ele estava tratando com os seus discípulos e mostrando para eles o que iria sustentar eles nos seus ministérios era o nível de revelação pessoal que eles tinham de Cristo. Porque quando eu entendo quem Cristo é e quem Ele representa, eu começo a andar num novo nível de evangelho. Quando eu me aproximo de Jesus, quando eu me aproximo da verdade, as minhas mentiras começam a cair por terra. A minha vida, muito aquém daquilo que eu deveria estar vivendo, começa a ser confrontada. E nós podemos ver que quando nós conhecemos o Cristo da Bíblia, nós começamos a ser transformados de glória em glória. A experiência de ontem foi maravilhosa, as experiências de anos atrás foram maravilhosas, mas eu tenho uma boa notícia: Ele continua se revelando à vida daqueles que creem. O próprio Cristo estava falando que a sua autoridade, o que Ele possuía, tudo o que Ele fazia era inspirado pelo Espírito Santo. A participação do ministério de Jesus dependia do Pai e do Espírito Santo. A atividade profética de Jesus dependia do Espírito Santo. Só que naquele dado momento, ele está diante de fariseus, saduceus, homens que queriam realmente confrontar a sua autoridade divina. Mas Cristo sabia que ele estava sustentado por uma revelação. Se até o próprio Cristo sabia que nas horas de crises e dificuldades, nos piores momentos da sua vida, nos momentos mais adversos, se você não sabe, nos momentos de crise, onde você estava quase sucumbindo, Deus te colocou nessa live e te trouxe aqui nessa noite para te dizer uma coisa: o que vai sustentar a sua casa de pé é o nível de revelação que você tem de quem Jesus representa para você. O que vai sustentar a tua empresa de pé é o nível de revelação que você carrega dentro de você. O que vai sustentar o teu ministério é o nível de revelação que você carrega de Jesus dentro de você. Por que, pastor Leonardo? Porque chega momentos que ninguém consegue te ajudar. Chega momentos que o presidente falha, que a economia falha, que o funcionário falha, que o amigo falha, que o irmão falha, que a igreja, a instituição falha. Mas eu tenho uma boa notícia: o meu Deus e o teu Deus nunca falhou. Eu tenho outra boa notícia para você. Qual o significado de revelação? Na realidade, a revelação é um sopro de Deus dentro do homem. É um sopro de inspiração de Deus dentro do coração do homem, aonde o homem entende que quando Deus está dentro, repita comigo, quando Deus está dentro, tudo começa a mudar aqui fora. Nós estamos diante de uma geração que tem se afastado do seu Criador. Estamos diante de crianças, adolescentes e jovens que não honram pai e mãe. Estamos diante de uma geração que não conhecem o Deus da Bíblia e não oram, não tem comunhão com Deus e dão desculpas a cada dia, querendo culpar a todos, e muitas vezes não refletem e não calculam sua rota. E estão vivendo os piores dias, sim, mas nós não podemos nos afastar do verdadeiro sentido da revelação. A realidade é que o próprio Cristo estava falando para eles que a revelação vai proteger a sua casa, que a revelação vai proteger a sua história, que o nível de revelação que você tem de Jesus vai mudar toda a sua trajetória daqui para frente.
você vai entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você vai entender que nenhum mal te sucederá. Você vai entender que praga nenhuma chegará à sua tenda. Você vai entender que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você vai entender que em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Você vai entender que um pouquinho de tempo, o que há de acontecer, vai ter que acontecer. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então aquele que está em pé, cuide para que não caia. É tempo de se levantar. É tempo de adorar. É tempo de invocar o nome de Jesus. Oh! Chore mamãe. Não é de se esperar, mas é de se esperar dias difíceis. Eu não estou aqui para te iludir que os dias não serão difíceis, serão. Porém, temos que transformar esses dias difíceis em treinamentos. Deus está te treinando para coisas maiores. Deus está te treinando para estar com Ele eternamente. Deus está te treinando para você dizer naquele grandioso dia: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele está te treinando para realmente você entender que na hora da crise, as minhas e as nossas atitudes vão determinar o nosso futuro. Se na hora da crise eu vou encher o pote, infelizmente você vai para o inferno. Se na hora da crise você abre mão do teu casamento, você não está preparado para construir e estar com ele eternamente. Se na hora da crise você deseja cheirar um pó, você está entregando a sua alma para o diabo. Se na hora da crise você realmente se ofusca, se tranca, tem medo e chuta o balde, você não está preparado para viver o verdadeiro evangelho. Sempre haverá um campo de treinamento para todas as gerações. E nós não podemos pensar que vamos fugir do campo de treinamento. Nós estamos nele. Agora é notório que vivemos dias desafiadores. Famílias estão abandonando a sua história. É comprovado que cresceu o nível de divórcio nesse momento de crise 175%. É comprovado que o índice de drogadição aumentou. Nessa crise, as doenças de área psicológica cresceram também nesses dias. E a pergunta é: num tempo que era para nós avançarmos em revelação, muitos se ofuscaram nessa hora, se trancaram na zona do medo. Mas eu louvo a Deus que você está aqui conosco, porque eu tenho uma boa notícia: que no meio do ambiente de crise, Deus sempre tem uma revelação para a sua igreja. Que no meio da crise, Deus sempre terá chaves para dar para a sua igreja. Que no meio da crise Ele sempre vai querer promover encontros reveladores. Eu vou falar sem medo de errar. Ele está com os seus discípulos, Ele está com os saduceus e fariseus. Ele está sendo questionado. E ali naquele momento eles estavam iniciando com um papo natural de pão, falta de pão. Mas na realidade o próprio Cristo estava querendo tirar deles a falta de pão. Não era falta de pão natural. Fala para o seu irmão: o que estava faltando naquela geração era revelação. Muitas casas, presbítero Igor, estão sucumbindo porque falta revelação. Pastor, então me prova. O próprio Cristo foi livre da morte por causa de uma revelação. Quando ele estava no ventre da sua mãe, Maria, nós vamos ver que o próprio Deus se revela a José em sonho, dando uma revelação: desce para o Egito, porque querem matar o menino. Se você não sabe, você e eu já tivemos muitos livramentos por causa de uma revelação de Deus.
A revelação é um escudo de proteção. E a revelação também é um desafio para o novo. Agora também podemos observar que há uma cegueira espiritual no mundo inteiro. O globo terrestre continua girando, mas muitas famílias não saem do mesmo lugar, do lugar da idolatria, do lugar das mentiras e das heresias. Muitas famílias continuam sendo perfuradas pelo pecado. Famílias inteiras não conseguem medir que a falta de conhecimento de Deus tem prejudicado toda a sua história, todas as gerações da sua casa. E outra coisa, perdoe, mas eu vou falar essa verdade. Você não está num filme de terror, é uma realidade. O inferno existe. E se não falaram para você do inferno, mas o inferno não é uma utopia, ele existe. E a Bíblia diz que a porta continua estreita, e são poucos que vão passar. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Por quê, pastor? Porque muitos não vão tomar posse dessa revelação. Agora, se muitos querem conhecer o inferno, continuem pecando. Continuem fazendo sexo antes do casamento. Continuem mentindo, se prostituindo, brincando com a santidade de Deus, adulterando. Continue. O inferno, ele está também preparado para aqueles que decidiram viver nas suas próprias carnalidades e emoções. Mas nós não somos guiados por emoções, nós somos guiados pela fé. Eu não estou aqui para te emocionar, essa não é a minha intenção. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu não estou aqui para fazer com que você se arrependa à força. Eu estou aqui para falar para você que se você não se arrepender, infelizmente você não herdará a vida eterna. Essa mensagem, ela tem saído de moda. Tem um pregador, John Osteen, lá dos Estados Unidos, que ele não prega contra o pecado, porque se ele prega contra o pecado, a igreja esvazia. Mas nós temos que anunciar que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É claro que eu tenho direito, pastor, de recomeçar. Tem. A única chance é se voltar para a cruz, se voltar para a revelação central do Evangelho, e não anular tal sacrifício, e não anular o seu propósito. Porque nós podemos até construir um ambiente motivacional que não vai te levar para o céu. Nós podemos entreter pessoas com muitos congressos e conferências. Mas a minha intenção nessa noite não é te chamar para um próximo congresso do próximo mês. A minha intenção nessa noite é que você saia daqui carregando uma revelação. A minha intenção nessa noite não é que você saia daqui só motivado e emocionado, que saia daqui, o louvor foi muito legal. A minha intenção é que você saia daqui confrontado pela revelação de Deus, a revelação bíblica, a revelação que te confronta, a revelação que cura e projeta você para a vida eterna. Então esse é o tempo. Esse é o tempo de nós nos tornarmos uma igreja curada, uma igreja restaurada pelo poder do Evangelho, uma igreja que não vive de emoções, mas uma igreja que vive pela fé. E o Espírito Santo me motivou a falar algumas coisas importantes. As nossas necessidades em primeiro lugar, o que você está precisando,
as suas dificuldades naturais, as nossas dificuldades, os problemas existenciais que a nossa geração está vivendo. Essa é a primeira coisa que eu quero ressaltar nesse texto. Não pode anular a revelação que já foi liberada. Se a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, estamos passando por elas. Eu não quero ludibriar você, mas nós estamos passando por um tempo de aflições, sim. Intitulado como o princípio das dores. Você pode ler na sua casa em Mateus 24. Mas nós não podemos anular que, independente do momento que nós estamos atravessando, fala para o seu irmão, existe uma revelação em andamento. E eu tenho uma boa notícia: Deus está acelerando, porque os dias estão se abreviando. Quem está em pé, cuide para que não caia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu tenho uma boa notícia: não é hora de entregar a camisa, meu irmão. Não é hora de ficar olhando só para o problema. Não é hora de ficar só dominado pela tua conta bancária. Não é hora só de ficar olhando para a grama verde do vizinho, não. É hora de buscar a presença de Deus. É hora de se encher do Espírito Santo. É hora de buscar a presença dele. Fica de pé comigo um pouquinho, vamos adorar ele. E seja cheio do Espírito Santo. Santo, não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Santo, Santo, adore. Só tu és santo. Não há outro como tu. Levante suas mãos para o céu, aqui na sua casa. Oh! Hey! Mais uma vez a igreja e os instrumentos declarem: Santo. Só tu és santo. Não há outro como. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vai, Daniel. Uma coisa vou. Deixa eu ficar. Seja cheio do Espírito Santo. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar. Na minha vida. Uma coisa vou. Deixa eu ficar. Todos os dias da minha vida. Adoramos aquele que faz. Adoramos aquele que faz. Adoramos aquele que faz. Seus anjos. Adoramos aquele que faz. Fogo aos teus ministros. Nós somos seus ministros. Queremos o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Nós somos teus ministros. Ah! Oh, escute isso. Ora, escute isso, segura.
disse para os seus discípulos em determinado momento: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revelação central: ficai em Jerusalém. 2 decidiram ir para Emaús, saíram do ambiente de revelação. E quando eles saem do ambiente de revelação, o próprio Cristo vai em direção a eles e se coloca no meio da conversa. Eles não reconhecem que era o mestre, para ver que muita gente está no meio do povo, mas não tem a revelação exata de quem é Jesus. Porque não basta estar no meio sem carregar a revelação que está sustentando esse povo. Quando Cristo percebe que eles estavam perdidos, o próprio Cristo começa a ensinar tudo de novo a eles. E a Bíblia diz que quando Cristo começou a ensinar tudo de novo, os seus corações começavam a queimar. Eu não sei se você saiu do ambiente de revelação. Eu não sei se você se afastou por alguma coisa. Eu não sei se você está triste porque ainda não aconteceu do teu jeito. Mas eu tenho uma boa notícia: que se for preciso, Ele vai te ensinar tudo de novo. Porque Ele não quer perder você, porque Ele te ama. Ele não quer perder a sua casa, porque Ele te ama. Se for preciso, Ele vai partir o pão de novo na sua frente. E eu creio que você vai ver o homem da mão furada. Você vai ver Ele no controle. Mas Ele está dizendo: nós somos seus ministros. Queremos queimar, nós somos teus ministros. Pode sentar, eu já vou terminar. Orebassou, Maê. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Eu creio. Há poder. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O texto aqui ainda me desafia. Eu não vou ter tempo de ministrar todo esse texto, mas nós vamos ver que as nossas necessidades não podem anular a revelação. Você pode estar passando pelos piores momentos, mas o que está dentro de você é maior do que as suas necessidades. Você pode estar passando por um momento de desemprego, mas a revelação é maior do que o seu desemprego. Você pode ter perdido um ente querido, mas a revelação é maior do que o seu ente querido. O que te sustenta é a revelação de quem Jesus Cristo é. Segundo lugar que eu aprendo: as crises que nós atravessamos, muitas vezes, é o ambiente para revelações se cumprirem.
prova isso na Bíblia, está escrito. O próprio Cristo, as palavras reveladas do profeta Isaías acerca dele, do sofrimento que ele passaria, as crises que o próprio mestre passaria, e passou por mim e por você, porque ele carregava uma revelação. Pastor, eu estou sentindo dor, mas a minha revelação, a revelação que ele colocou em mim, é maior do que as minhas dores. É a revelação que me enche de graça, é a revelação que me enche do favor dele, é a revelação que me enche do amor dele, é a revelação dele que me trouxe aqui nessa noite. Terceiro lugar, pastor, o que acontece? É que a revelação pessoal de quem é Jesus vai determinar o nível dos seus resultados. Me prova isso, eu provo. Quando o próprio Cristo diz para os seus discípulos: e vocês, no plural, quem dizes que eu sou? Ele não perguntou só para Pedro, ele perguntou para os seus discípulos. O próprio Pedro, inspirado por Deus, disse: tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora, esse é um dos maiores diálogos do Novo Testamento. O próprio Cristo diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou. Fala para o seu irmão: tem muita gente vivendo o evangelho segundo homens e palavras filosóficas. Tem muita gente se movendo por palavras de efeitos. Tem muita gente se movendo através de A, B ou C. Mas Pedro não. Quem revelou a ele foi o Pai. O evangelho que eu recebi, que nós recebemos, não foi segundo a carne e nem o sangue. Veio do meu Pai, do nosso Pai que está no céu. Homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, escreveram as Sagradas Escrituras. Quando ele recebe essa palavra, a revelação pessoal, que ele corresponde ao próprio Cristo, isso define que a partir daquele momento, os resultados do ministério do apóstolo Pedro seriam diferenciados, porque ele teve a percepção exata do seu propósito para o qual ele foi chamado. Quando você entender o tamanho do seu propósito, quando você tiver a revelação pessoal de Jesus Cristo, não vai ser crise financeira que vai te parar, não vai ser divergências familiares que vão te parar, porque na hora que você estiver passando por elas, Deus vai estar te moldando, Deus vai estar tratando com você, Deus vai estar te transformando. Mas quando você estiver passando por isso, você vai ver Ele presente em toda a sua trajetória. Você vai ver Ele dentro da sua casa, cuidando dos detalhes. Você vai ver que você tem um chamado maior